Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, chegando aqui em mais um episódio da nossa playlist do Habermas, o discurso filosófico da modernidade. E hoje a gente vai fazer o episódio, o capítulo não, o tópico, é o tópico 5 do capítulo 11, se não me engano é o último. Tem um excurso nesse. Fazia tempo que eu não tinha excurso nos capítulos, mas vamos lá. Então, vamos a esse episódio, que eu acredito que seja o 62 ou 63, não tenho certeza. Eu estava tentando descobrir qual era. Então, nesse capítulo, a gente está vendo aqui as propostas, né, começando a conhecer as propostas do Habermas. Uma outra via para sair da filosofia do sujeito, razão comunicativa versus razão centrada no sujeito. O capítulo 11, chegando aqui ao último tópico, o 5. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, né? Dar like no vídeo logo no começo, comentar e compartilhar o vídeo, seja membro do canal, se torne membro do canal, dê o like especial que eu valeu, seja um apoiador do canal através do Apoia-se e dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, que está disponível no Clube de Autores, que aí é a segunda descrição do vídeo, segundo link da descrição do vídeo. Valeu! Então vamos lá, vamos aqui ao nosso conteúdo. Ação comunicativa e de força transcendente das pretensões universais e universalistas. Um idealismo incompatível com as concepções naturalistas do materialismo histórico. Então aqui ele está trazendo a sua ideia, a sua teoria da ação comunicativa, com a maneira de superar, né, as pretensões universalistas de um idealismo que é incompatível com as concepções naturalistas do materialismo histórico. Então, de certo modo, ele está seguindo um pouco a tradição da escola de Frankfurt, que é uma tradição marxista, né, materialista, mas trazendo a sua contribuição com essa teoria da ação comunicativa. Então, aqui vamos tentar fugir, né, do idealismo da razão pura, iniciado por Kant. Então, por que o idealismo da razão pura? Então, a ideia, que é uma ideia bem iluminista, né, e o iluminismo alemão era até mais forte nesse sentido do que o francês, idealizava a ideia, né, o Kant idealizou a ideia de que haveria uma razão pura, né, uma razão supra-individual, supra-sujeito individual, né? Seria um sujeito transcendente que conseguiria pensar racionalmente. As ações comunicativas do mundo da vida vão além, de certo modo, a essa razão pura. Além no sentido de que não são mais ou menos racionais, né? Estão dentro da mesma razão, mas elas não estão, de certo modo, limitadas pela razão. A função-chave para a praxis cotidiana, essa ação comunicativa. Aí reconhece com isso uma intersubjetividade, certo? Presente no mundo da vida. Então, o que é essa intersubjetividade? É a possibilidade, né? É a capacidade que nós temos de, ao interagir uns com os outros, por isso que é intersubjetivo, né? Entre sujeitos, e aí no mundo da vida, né? No mundo cotidiano, haveria uma presença muito mais disso do que uma razão pura. São os participantes da interação, é isso mesmo, certo? Então o Habermas está trazendo cada vez mais a contribuição dele, é uma compreensão que resgata muita coisa, né, dos seus mestres da escola de Frankfurt, com as ideias marxistas, né, o hegelianismo de esquerda, mas acrescentando muito da influência do pragmatismo que ele também tem. A comunidade ideal de comunicação, isso é assim, é uma coisa fundamental nessa teoria da ação comunicativa de Habermas, essa comunidade ideal de comunicação. Por que ideal? Veja que ele é um crítico do certo idealismo, né, da subjetividade, da maneira de entender a realidade a partir da subjetividade, ou dessa consciência
globalizante, mas, no entanto, ele admite que haveria aí uma comunidade ideal, de comunicação ideal, porque é idealizada a maneira como cada sujeito, né, vai se expressar e vai trazer à tona de maneira honesta e racional aquela verdade que está sendo argumentada. Ao entrar em uma argumentação, os participantes não podem deixar de supor mutuamente o cumprimento adequado das condições de uma situação ideal de fala. E, no entanto, sabem que o discurso nunca está definitivamente purificado de motivos ocultos e de pressões sobre a ação, que é a conversa do dia a dia. A gente nunca sabe realmente o que é que o outro tem de agenda, né, de segredo, ainda mais nas negociações. Mas quanto menos supormos um discurso purificado, tanto mais teremos de nos contentar com um discurso contaminado. Então, a ideia é que você deve partir do pressuposto de que o outro também está falando a verdade, e obviamente você está falando a verdade, já que é a sua intenção agir dessa maneira. No último episódio, inclusive, a gente falou alguma coisa sobre a questão de falar a verdade como uma obrigação filosófica, né? A gente mencionou Platão. Então, se você não viu, dê uma olhada no último episódio, que acho que, não sei se foi o último, foi uns anteriores, não sei se foi 59 ou 60, dê uma olhada aí. Na confusão entre pretensões de poder e pretensões de validade. Então, isso aqui desemboca muito nos debates políticos, por exemplo, né? Não só de candidatos, mas debates políticos do dia a dia. As pretensões de poder de um indivíduo, né, de uma pessoa dentro desse debate, estão em conflito com as pretensões de validade. Então, muitas vezes, o argumento que a pessoa tem, que a pessoa faz numa discussão é válido, mas ela não consegue impor, ou não tem o poder para impor o suficiente aquele discurso válido. A teoria da ação comunicativa vê antes a dialética do saber e não saber inserida na dialética do entendimento bem ou mal sucedido. Então, quer dizer, ele está dizendo aqui que é mais importante, é mais válido, certo? Para essa teoria da ação comunicativa funcionar, que os indivíduos assumam um movimento de discurso bem ou mal entendido, certo? Discurso bem ou mal entendido, mais relevante do que cada sujeito saber ou não saber. Então, eu apresento uma ideia, então eu tenho que me assegurar que essa ideia é compreendida, certo? E à medida que é compreendida, através do diálogo, eu posso, inclusive, descobrir se eu realmente sabia ou se eu não sabia. Porque com o outro discutindo, com a mesma pretensão de alcançar uma verdade, você tem a maior garantia do alcance mais próximo possível dessa verdade. É o que o Davidson estava lendo, o livro do professor Valdomiro, que eu estou lendo Em Busca de Razões. Acho que é isso, tipo. Que a gente vai ter vídeo aqui nele depois que eu terminar o livro, que o Davidson fala da triangulação, né? Você tem a realidade objetiva, você tem um falante e um outro falante, certo? E essa triangulação é que faz perceber o que seria realmente a realidade. Então, num debate, numa discussão, numa conversa honesta, em que se parte do pressuposto de que os participantes estão falando a verdade, um para o outro, a tendência vai ser uma aproximação cada vez maior da verdade do objeto. Aqui eu marquei a ideia de aliança contra a traição. E aí eu marquei o que ele chama a atenção aqui, o Habermas chama a atenção do relacionamento do Peirce com o Mead, dois pragmatistas americanos, né? Charles Sanders Peirce e o Herbert Mead. Elevar um plano filosófico esse motivo religioso da aliança, sob as formas de uma teoria consensual, né, de consenso, da verdade e de uma teoria comunicativa da sociedade. A teoria da ação comunicativa liga-se a essa tradição pragmática. Como eu falei há pouco, né, que o Habermas, apesar de manter a sua origem, né, suas raízes lá no marxismo da escola de Frankfurt, ele aderiu bastante à influência pragmatista.
As formas socioculturais da vida se encontram sob as limitações estruturais da razão comunicativa. Então, a razão comunicativa, segundo Habermas, está bem mais próxima do mundo da vida. Como recurso com o qual os participantes na interação alimentam suas manifestações suscetíveis de consenso, o mundo da vida constitui um equivalente do que a filosofia do sujeito atribuíra à consciência em geral com operações de síntese. Quer dizer, então a comunicação meio que substitui, essa ação comunicativa substitui essa necessidade de uma teoria geral sobre a consciência. E eu estava lendo também, acho que foi nesse mesmo livro do professor Valdomiro José Silva Filho, Em Busca de Razões ou Procurando Razões, eu fiquei na dúvida, que essa ideia de consciência como algo sendo interno de cada sujeito pode ser mudada, pode ser repensada para um fluxo de comunicação entre as pessoas envolvidas na conversa, na discussão, no debate. Formas concretas de vida surgem no lugar da consciência transcendental fundadora da unidade. Então, seria a substituição daquele sujeito transcendente da modernidade iniciado por Hegel por um conjunto de sujeitos concretos da vida cotidiana. E finalizando aqui o capítulo, o tópico e o capítulo antes do discurso, o Habermas diz que a racionalização do mundo da vida e para a liberação sucessiva do potencial da razão assentado na ação comunicativa. Então, como Habermas é um defensor da razão, veja, ele não é crítico da razão como, por exemplo, o Nietzsche, o Heidegger, o Derrida e o Foucault. Ele vai dizer que a razão, dentro desse esquema de ação comunicativa, ela vai liberar seu potencial, seu verdadeiro potencial, que seria um potencial aglutinador, digamos assim. Por isso a ideia de preservação da comunicação como um modo legítimo, como um modo adequado de lidar com as questões do mundo moderno. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, que não está inscrito. Dê like no vídeo, se não deu no começo, dê agora no final. Comente, compartilhe, se torne membro do canal, clicando aí em Seja Membro. Dê uma ajuda para o canal através do Valeu, ou seja um apoiador do canal através do Apoia-se. É o primeiro link da descrição. Depois dos textos, você pode ir lá clicar. E dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores, certo? Não é por nada não, mas é um livro muito bom. Eu recomendo que você dê uma olhada, pelo menos nas 13 primeiras páginas, e você com certeza vai pedir o seu. Certo? Até o próximo vídeo.